Glória a Deus por mais um dia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, queremos glorificar a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Esse dia foi o Senhor que nos permitiu estarmos aqui. Iremos, nesse momento, gravar essa videoaula da Escola Bíblica Dominical, a aula de número 5 da nossa lição. O tema da nossa lição é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Isso é uma profunda lição que nós temos a estudar, né, que vai abordar o capítulo 2 do livro de Efésios, da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Muito profunda, meus irmãos. Eu conclamo os irmãos para que possam acompanhar essa lição durante a semana, estudar com afinco, né? Aproveitar essa quarentena, que nós temos mais tempo em casa, não é isso, Sebastião? Para que a gente possa meditar mais na palavra do Senhor. Muito bem. Nós iremos fazer essa oração iniciando. Eu quero primeiramente apresentar aqui nosso evangelista Feitosa, nosso primeiro dirigente aqui da congregação do Catolé Zé Ferreira, Mensageiros do Rei. Apresentar também o auxiliar Sebastião, o superintendente aqui da congregação. E para iniciarmos aqui, nós convidamos o auxiliar Sebastião para fazer essa oração de abertura. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar dando início a esse estudo, né? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nesta noite, Deus, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, porque sabemos que Tu és fiel em nossas vidas, Senhor. Deus, esta noite, quero que o Senhor tome o Teu servo, presbítero Michel, em Suas mãos, Pai, sabendo, Senhor, que ele estudou, escacaveou o livro, Senhor, para buscar uma perfeição, para que nós venhamos ter mais conhecimento da Sua palavra. Deus, abra a nossa mente do entendimento, aqueles que vão ouvir, Pai, seja com cada um nesta noite, neste momento, é isso que nós te pedimos e cremos, Senhor, na Tua provisão, na Tua mão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, irmãos, para fazer a leitura bíblica em classe, a leitura que está na nossa lição, convido o evangelista Feitosa para fazer essa leitura. Boa noite, bom dia, perdão. Pai do Senhor para todos, família Mensageiros do Rei. Título da lição hoje, já foi falado pelo nosso presbítero Michael, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Éfesos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Diz a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja Deus. O Senhor já pode Orar.
Altíssimo e eterno Deus, queremos te louvar e te agradecer pela leitura da tua santa e poderosa palavra. Que ela possa encontrar guarida nos corações, Senhor. Que possamos ser impactados com o ensino poderoso da tua palavra. Abençoa aqueles que estarão ouvindo, aprendendo, o teu servo que estará ministrando, ensinando a tua palavra, e todos aqueles, ó Pai Celestial, que forem alcançados pelo ensino poderoso da tua santa e gloriosa palavra. Que haja renovação espiritual, que haja entendimento, conhecimento, sabedoria e revelação aos corações para que sejam fortalecidos. No nome de Jesus eu te peço a tua bênção sobre todos, também o teu servo, o presidente Michael, continua abençoando ele, usando poderosamente, Pai, no ensino da tua palavra, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o objetivo geral da nossa lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Né? Revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Os objetivos específicos, o objetivo do primeiro tópico, refletir sobre a natureza pecaminosa. O objetivo do segundo tópico é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o objetivo do terceiro tópico é informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Muito bem. Estamos aqui com a nossa introdução, que diz o seguinte: a presente sessão, que no caso é a sessão do capítulo 2, do versículo 1 ao 10 da Epístola aos Efésios, diz o seguinte: a presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então eu quero destacar essa passagem aqui, favor imerecido. Então, auxílio Sebastião, favor imerecido significa a graça de Deus. Ela é traduzida como favor imerecido, ou seja, nós, seres humanos, não merecíamos, mas pela graça do Senhor, nós desfrutamos dessa bênção que é a salvação, né? O perdão dos nossos pecados. Isso é a bênção da graça de Deus. Então, o primeiro tópico da nossa lição diz: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Vamos ver aqui. O primeiro tópico da nossa lição diz o seguinte: primeiro ponto, nossa condição anterior. Qual era a nossa condição anterior? Vamos ver aí o capítulo 2. Sebastião fica na agulha também. Capítulo 2. E vos vivificou, versículo 1, né? E nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Né? Muito bem. Aí é o seguinte, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa Bíblia que eu estou usando aqui é a Bíblia revista e atualizada. E diz, em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. Né? O primeiro versículo fala assim: e vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É interessante que o homem sem Deus, ele está morto, né? O homem que não tem Deus na vida, o homem que não recebe a Cristo como Salvador, ele ainda está morto espiritualmente. A palavra aqui, como diz o nosso comentário, ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada, ou seja, alguém que pratica algo de maneira deliberada significa voluntariamente, né? Por ação própria. O termo para pecado é a amartia, que é em grego, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, Sebastião, pecar nada mais é que errar o alvo. Errar o alvo. Aí a gente lembra de Hebreus, que diz que nós devemos olhar para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para não errarmos o alvo.
O salmista também diz o seguinte: escondi ou guardei, em outra tradução, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, para não errar o alvo. Muito bem. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Está no versículo 1. Estavam mortos em quê? Nos delitos e pecados. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O homem sem Deus está morto, né? É por isso que nós não podemos esperar muito dos homens que não têm Deus na vida, Sebastião. Podemos esperar? Não tem muito o que esperar, né? A gente às vezes espera uma boa atitude. É bem verdade que tem pessoas que não são cristãs, mas são pessoas boas, têm um bom coração, mas ainda estão mortas. Só podem ser vivificadas em Cristo, através de Cristo. O conceito, né, como diz aqui a lição, é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Agora você pode abrir comigo aí, Sebastião? Isaías 59, 2. Eu vou abrir Tiago 1,15. Se você puder acompanhar na sua casa aí, Isaías 59, 2. E abriremos aqui Tiago 1,15. Pode ler? Pode. Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha aí, então os pecados estão fazendo o quê? Separação, né? Entre o homem e Deus. E Tiago 1,15 diz o seguinte: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós vemos aí essa consequência do pecado. Por isso que o homem está morto espiritualmente. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Vejamos aí 1 Timóteo, capítulo 5, versículo número 6. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo de número 6. 1 Timóteo, versículo 5. Capítulo 5, 6. Diz assim: mas a que vive em deleites, vivendo, está morto ou morta. Está morta, né? Muito bem. Paulo está falando aqui das viúvas, né? Olha o que diz o versículo 5, para nós entendermos o 6. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Aí o auxiliar Sebastião leu: entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, ou fisicamente viva, está morta. Né? Isso fala do estado espiritual. Né? Aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, estão mortas espiritualmente. O ponto 2 da nossa lição: nossas ofensas e pecados. Então vamos ver aí. Diz o seguinte: a má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Então vamos retornar lá para Efésios capítulo 2. Ele diz aí no versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então esse verbo andar aí, ele está no sentido figurado, né? Está numa metáfora que ele usa para exemplificar. Então, refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração.
Agora, irmãos, o que é regeneração? Regeneração é o ato pelo qual o Espírito de Deus, ele começa a transformar o ser humano, ele começa a ter uma nova vida, né? A vida de pecado que ele vivia, agora vive uma vida de transformação. Deus vai gerando uma nova vida nele. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Ele disse, necessário é nascer de novo, lá em João capítulo 3. Necessário é nascer de novo, né? E aí nós entendemos, queridos. Vou lá para baixo para viu? Aí nós entendemos, amém. Nós entendemos por aí, meus irmãos, que o Espírito é quem faz esse processo da regeneração na vida do crente, né? Esse processo ele começa no ato da conversão e é um processo, né? É um processo pelo qual o crente vai se renovando a cada dia, até se tornar a estatura de varão perfeito. Muito bem. Primeira observação que o apóstolo fala, que o comentarista coloca, é andastes segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo a orientação deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, pode ler Efésios capítulo 4, 2, não, vai ficar longo, vai ficar longo. Eu preparei Romanos 12, 2. Os costumes eram, quais eram esses costumes? A imoralidade, o furto e a mentira. Está em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 32. Nós não vamos fazer a leitura agora porque vai ficar um pouco extensa. Mas esses eram os costumes que tinham lá. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Ou seja, não, o fato de eu viver numa cultura não significa dizer que eu tenho que misturar-me a essa cultura, ou essa maneira de viver do mundo, né? O mundo tem um sistema. Eu vou viver dessa maneira porque na minha localidade as pessoas fazem assim. Mas a gente anda pela palavra de Deus. É o que nós vamos ver agora em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Então nós vemos que o crente agora ele tem a mente o quê? Iluminada, né? A mente do crente agora é iluminada, ele tem a direção do Espírito Santo. E outra coisa que eu quero pontuar aqui, irmãos, é que o fato de alguém se tornar cristão, de ser uma nova criatura, agora como diz 2 Coríntios 5,17, não significa dizer, Sebastião, que as pessoas não vão pecar mais. Mas significa dizer o quê? Que o pecado não tem mais domínio sobre nós, né? Nós não estamos mais debaixo do pecado. Nós agora estamos debaixo do domínio do Senhor, do senhorio de Cristo, né? E nós temos que nos submeter a Cristo. Mas nós não estamos sozinhos, temos alguém para nos capacitar. Esse alguém chama-se Espírito Santo de Deus. Ele está nos capacitando. Segunda observação. Andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Capítulo 2, versículo 2, parte C. Olha o que diz aqui. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o que diz aí. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. João 12, 31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então perceba que Satanás ele consegue influenciar os homens a fazerem coisas malignas, a fazerem coisas más. Já encontrou? Pode ler. Aí o nosso auxiliar Sebastião. 12:31. E João. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso.
o príncipe deste mundo. Muito bem. Porque, como diz príncipe, nem sempre a palavra príncipe significa filho de rei. Mas príncipe tem a conotação de principal. Né? O apóstolo chega a dizer o seguinte: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Quem é o Deus desse século? Satanás. Ele é endeusado nesse século. Não que a Bíblia diga que ele é um Deus, que ele é Deus, né? Como o nosso Senhor, mas um Deus, porque tudo que se torna adorado se torna um Deus, né? Se você adora qualquer outra coisa, ou seja, você coloca aquela coisa acima de qualquer outro valor, acima de tudo, então aquilo se torna um Deus para você. É por isso que Jesus disse que não pode servir a Ele e às riquezas, né? Muito bem. Aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte, olha o que vai nos dizer: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O versículo 3, atentem, diz assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Os que se perdem, o Evangelho está encoberto. Mas é porque o Deus do século está cegando, né, as pessoas. Infelizmente, as pessoas apegadas à religião, apegadas a bens materiais, ao materialismo, né, ao ateísmo, e se esquecem de Deus. Muito bem. A terceira observação diz o seguinte: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2:3. Está na nossa leitura bíblica em classe, né? Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais também. Essa expressão refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana, Gênesis 6:5. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos o quê? Filhos da ira. O homem que vive sob os desejos da carne, ele se torna filho da ira. Que ira é essa? A ira de Deus. Isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Essa lição de eleição e predestinação nós já estudamos lá na lição de número 3. Uma lição muito profunda, né, que fala desse tema importantíssimo para a igreja. Aí, Gênesis 6:5, para nós entendermos a natureza humana. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Muito bem. Então perceba que o próprio Deus, Sebastião, né, está dando um diagnóstico. Ele mesmo analisa e diz: o coração do homem, seus pensamentos são má continuamente. É isso? Continuamente má. Então Deus já está dando um diagnóstico do homem, né, do que está no coração do homem. Agora olha o que diz aqui Efésios 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Muito bem. Isso aí já fala dos homens que estão distantes do Senhor. Olha o que diz o versículo 17, para nós compreendermos melhor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, o que é vaidade aqui no texto bíblico? Vaidade é algo transitório, passageiro, limitado, e que olha apenas para as coisas
naturais, as coisas passageiras. Vamos para o nosso segundo tópico. Vivificados pela graça. O primeiro ponto, ainda no versículo 3, que será em análise, né? Efésios 2, 3. O primeiro ponto fala: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade, sob a ira de Deus, está no versículo 3, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com a conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Está no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Toda vez que nós vemos essas expressões, irmãos, mas, entretanto, porém, todavia, são expressões mostrando que há um contraponto, ou seja, que há a história vai ser contada de uma maneira diferente. Deus intervindo. Porque se nós estivéssemos sozinhos aqui, meu irmão, nunca nós iríamos nos aproximar de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, muito bem, Deus é rico em misericórdia. Ele não somente tem misericórdia, Ele é rico. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus